E na aula de hoje a gente vai fazer mais uma das aulas de correção. Essas aulas de correção são feitas com material que os meus alunos me enviam. Mas vamos começar por lá. A gente já vai abordar um trabalhinho aqui super interessante, super complexo. Esse trabalho ele já está ótimo. Ele já tem uma composição super bacana, ele já tem uma narrativa super interessante, o ângulo que tá sendo feito, né? A posição ficou super legal, mas eu acho que a gente também pode acabar acrescentando mais alguns detalhes dentro desse desenho. A gente pode acabar alterando algumas coisinhas que de repente a gente poderia dar um tchan, um tempero a mais para essa ilustração, né? Mais uma vez, né? Não quer dizer necessariamente que o desenho esteja errado. Eventualmente, se tiver alguma coisa para corrigir, eu vou corrigir. Mas, a princípio, ele está muito bacana. Inclusive, se a gente transformar ele em preto e branco, a gente consegue notar claramente o valor tonal, a evolução de valor tonal. É que ela está super bacaninha também. Ela tem uma hierarquia muito bem definida, né? Então, a gente tem no primeiro plano o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha 2099, que eu, francamente, eu nunca lembrei o nome do personagem, né? Mas é o 2099. E aí as cores vão esmaecendo conforme elas vão para trás, e aí isso está perfeito, né? Está super bacana, né? Claro que, como sempre, a gente pode tentar algumas outras coisinhas em cima deste desenho, né? Então, eu já fiz uma separação aqui de planos para os desenhos, né? Então, eu tirei o fundo, por exemplo, né? Separei os prédios, né? Separei o próprio Homem-Aranha que está aqui, né? Pode ver que ele continua ali, mas ele está aqui separadinho por cima, porque eu não tenho acesso ao arquivo em PSD dessa ilustração, então aí eu tive que dar um jeitinho, né? Então, quando a gente está falando dessa correção, a gente vai trabalhar com alguns pormenores bem interessantes, né? Então, vamos trabalhar. A primeira coisa que eu acho que daria para fazer neste desenho é, em termos dos prédios que a gente tem aqui, é a gente ter uma diferença maior de valor tonal entre o que a gente tem na frente e o que a gente tem na lateral. A gente não tem exatamente uma divisão muito clara de luz e sombra, né? De onde está vindo a luz, né? A gente tem até uma vaga ideia de onde é que está vindo a luz, mas a gente poderia deixar isso mais claro, né? Então, parece que tem meio que um pôr do sol ali em cima, né? Tipo lá no fundo, pelas cores que a gente está visualizando, mas talvez não seja exatamente isso que era a intenção do desenhista que criou, da pintura digital. Então, acho que é bem importante a gente trabalhar um pouquinho da valoração, do valor tonal que a gente tem nessa ilustração. Então, acho que começa primeiro por eu vou separar, né? Vou trazer um pouquinho dessas áreas que a gente tem aqui, ó. Vou até juntar essa área com um pouquinho da seleção que eu estou fazendo. E aí eu vou apertar Ctrl U e vou alterar o valor tonal. Então eu posso mexer na luminosidade, por exemplo, né? E só a ideia de luminosidade aqui, ela já muda a maneira com que a gente está vendo o desenho, ó. Então pode ver que ele vai alterar, né? Eu poderia deixar mais claro, assim como eu posso deixar mais escuro. E eu acho que nesse caso a gente pode deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Eu acho que deixaria bem interessante, né? Outra coisa que eu acho que daria para trazer, né? Vamos pegar aqui os elementos que a gente tem, né? Então, eh, eu vou trazer as cores. Deixa eu ver a cor que a gente tem aqui. Então, essa cor que a gente tem aqui para os prédios, ela é meio que um roxinho. Então, deixa eu botar para cá. Ó, ela é um cinza, né? Ela é um valor acinzentado, mas próximo do lilás, né? Então, ele é um lilás mais acinzentado, né? Ele perdeu a valoração tonal, ele ficou só acinzentado. Tá? Mas eu acho interessante que a gente procure harmonizar com uma matiz de verdade, né? Então a gente tem o próprio corpo do Homem-Aranha, ele é, em certa medida, né, grande parte dele é azul, né? Ele tem valor preto, mas a gente assume que, né, a gente tem um valor azul mais marcante, né? E a gente tem uma cor vermelha, né? Então, quando eu vou lá, por exemplo, aqui, eu vou aplicar um efeito de camada em cima dessa, em cima da camada que eu tenho os prédios, por exemplo, né? Então eu vou aplicar um matiz de saturação em cima dessa camada. E o que vai acontecer? O que eu posso fazer com isso que eu tenho? Eu posso alterar o valor disso, né? Eu posso alterar a cor que a gente tem ali, ó. Então eu posso alterar o fundo, por exemplo. Então se eu vou lá e altero o fundo para uma cor mais quente,
ele fica meio estranho, ele não parece muito harmônico, mas é quando eu altero para uma coloração mais azul, ó, e ele nem precisa ter muita diferença para o valor que a gente tem, mas isso já causa uma diferença, ó. Então ele já fica mais harmônico. O cinza que a gente tem ali, ele não está numa harmonia com relação ao próprio Homem-Aranha. Quando a gente traz uma valoração, né, um matiz mais azulada, ela entra mais de uma forma mais harmônica tanto com o que a gente tem tanto quanto a gente tem teria no Homem-Aranha, né, fica tudo harmônico, como Homem-Aranha, prédios e até mesmo aquele fundo, aquele degradê que a gente tem lá, né? E aí a gente tem em contrapartida, né, uma grande diferença no uniforme do Homem-Aranha. E o que que a gente está falando sobre isso, né? Porque, vamos lá. Então a gente tem uma diferença aqui se a gente pensar em termos de cores, tá? A gente tem uma diferença nessas cores que a gente tem, né? Então, de um lado a gente tem as cores que são quentes e de outro lado a gente tem as cores que são frias, né? Então a gente pode dizer que o uniforme do Homem-Aranha está mais ou menos por aqui, né? Então a gente tem o valor tonal mais azulado, então o que a gente está colocando por fundo mais azulado fica harmônico, né? A harmonia são todas as cores que estão do lado, né? São as vizinhas que a gente tem. Então a gente poderia fazer uma harmonia trazendo para o lilás, como tem o fundo, por exemplo, a gente poderia trazer um tomzinho mais esverdeado e ele ficaria harmônico, né? Só que a gente tem lá em contrapartida, nas cores quentes, né, essa coloração mais vermelho ou alaranjada. E ela funciona para dar contraste, né? Dar um contraste bem forte quando a gente tem essa diferença entre cores frias e cores quentes. E a gente consegue notar bastante esse contraste quando a gente olha para o uniforme do Homem-Aranha, né? Então esse vermelho, ele salta muito aos olhos quando a gente está visualizando ele. E é bem importante que a gente trabalhe com ele, né? Que a gente trabalhe com essa ideia, né, de valoração. Então só para a gente poder ver o antes e depois aqui, ó, de uma colorização mais azulada versus uma colorização mais neutra, né? Então o azul realmente acaba fazendo uma certa diferença nesse ponto. Outra coisa que de repente a gente pode fazer aqui, ó, para dar um efeitinho em cima disso, eu vou colocar um degradê vindo de baixo para cima, de uma coloração. Eu vou, a princípio, vou colocar o preto, só para dar efeito, né? Então ele vai ter essa colorização mais escura aqui embaixo, mas eu vou acabar utilizando os modos de mesclagem dele para trabalhar um pouco mais da cor. E aí eu vou colorir, né? Então eu vou deixar isso aqui com um tom, né? Vou deixar ele mais forte. Aí eu posso trazer uma outra colorização para a parte inferior, de repente, né? Eu posso até trazer mais uma vez um lilás, por exemplo, né? Eu poderia até trazer, vou deixar mais fortezinho para a gente poder notar bem a diferença, né? Então eu posso trazer uma cor verde, por exemplo, né? Que fica bem bacana. Mas eu acho que para cá, de repente, uma cor mais para o lilás faz uma certa diferença, né? Então não é que a gente precise trazer uma cor que vá modificar completamente o nosso desenho. Não, a gente não precisa fazer isso, né? Mas a gente pode trazer um pouquinho mais essas vibrâncias, né? A gente pode trazer um pouquinho mais esse tchananã para o nosso desenho, né? Então vou acabar fazendo isso, vou deixar ele um pouquinho mais escuro, aí a gente vai ver um pouquinho de novo, ó, do antes e depois, ele acaba colorindo um pouquinho dessa parte inferior que a gente tem no nosso desenho, né? Então a gente tem uma parte bem interessante aqui para essa área. O que que a gente também pode fazer, né? Então a gente pode de repente pegar aqui um efeito de sobrepor. Eu vou pegar o sobrepor para trazer um efeito e a gente pode testar. Tá, às vezes fica legal, às vezes não fica tão legal, mas a gente pode pegar e trazer uns brilhinhos para essas janelas que a gente está visualizando, né? Então o sobrepor, quando ele está em cima de uma cor clarinha, ele acaba gerando um brilho. Ó. Você pode ver que nessa área aqui, ó, eu vou aplicar ele, ó, ele vai acabar gerando um certo brilho. Ó. Então, ó. E por que que isso de repente é legal da gente poder fazer? Porque eu estou vendo todo esse formato aqui, a gente pode acabar testando esses brilhos. Depois eu vou dar um desfoque neles. A gente pega umas areazinhas assim, de repente a gente pega e traz um pouco para cá. Eu vou até aumentar bastante a brush, para gente poder trabalhar um pouquinho disso. Porque daí eu estou imaginando na minha cabeça que a gente tem algumas luzes mais neon, mais vibrantes, né? Aquele negócio de cidade noturna quase cyberpunk, assim, né? Na verdade, o 2099 ele é cyberpunk, né? Então ele tem muito dessa ideia do neon que a gente pode trazer para o desenho. Então eu tô deixando assim, eu não vou nem me preocupar muito com
fazer refinado, porque no final das contas é mais para a gente poder fazer um teste, a gente poderia refinar isso depois, né? Então, vou fazer isso, vou trazer um pouquinho dessas luzes para cá. E aí, o que que eu vou trazer agora? Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou tirar o meu Homem-Aranha de cima ali. Na verdade, eu vou, eu vou deletar ele do meu prédio. Não, acho melhor não. Acho que talvez ele vai ficar estranho. Se eu acabar deletando ele do prédio, ele pode acabar ficando um pouquinho estranho. Então, vou fazer o seguinte. Vou acabar repassando, só para não ficar tão estranho assim. Apagar passando essas corzinhas aqui. Só para que ele de fato não apareça quando eu for fazer o próximo passo. Então, estou trazendo aqui, mais escurinho. Aqui já tem essa diferença de valor tonal entre as áreas do prédio, né? Então dá para ver com mais clareza o que que é a frente do prédio, o que que é a lateral do prédio, né? Então é meio que importante a gente ter um pouquinho dessa clareza também, ó. Então a gente tem isso aqui definidinho, ele não precisa ficar perfeito, então tá ótimo. Trago para cá também. Vou definir um pouquinho aqui. A gente tem ele, beleza. Agora nessa área aqui que sobrou, eu vou limpar um pouquinho da influência dele com um delete. Então, tirar isso aqui daqui. Pronto, agora ele não vai estar mais presente nesses prédios aqui, pelo menos. Falta só tirar essa parte inferior. Eu posso refazer um pouquinho disso aqui. Pronto, aí eu tenho os prédios bastante divididos, né? A gente consegue notar bem a ideia do valor tonal deles. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esse efeito aqui aplicado para o fundo. Eu vou agrupar ele numa camada para ficar tudo certinho. E eu vou utilizar um efeito que a gente tem no Photoshop, que eu vou vir no menu de imagem e eu criei uma camada nova e eu vou aplicar essa imagem. Então agora, essa área do prédio, ela tá consolidada como se fosse uma imagem mesmo. Então por exemplo, quando eu mexo o prédio, ele mexe como uma coisa só. Então ele está com o fundo, vou até tirar esse fundo mais uma vez aqui, para ele ficar com fundo transparente. Ó, ele está com um fundinho transparente ali, mas ele é uma imagem só. E o que que eu quero fazer com isso? Eu quero testar isso, né? Porque nem sempre dá certo. Quero testar, eu tenho a minha partezinha aqui assim, né, dos efeitos ali. Vamos escalar camadas. Vou trazer para cá esse filtro. Eu fiz uma areazinha de seleção ali. E eu quero trazer um filtro de desfoque. Então eu quero fazer um desfoque de movimento para cá, para ver como ele fica, né? Então o desfoque de movimento ele pode ajudar bastante nessa ideia de, tipo assim, que o Homem-Aranha está se movendo pela cidade, né? Então a gente pode trazer ele um pouquinho mais assim. Ó, o desfoque eu posso trazer ele em qualquer direção do movimento, né? Como ele está meio que caindo, né? Então eu posso trazer esse movimento meio na diagonal para ele, ó. Então eu posso exagerar o quanto eu quiser aqui nesse desenho, mas eu quero deixar ele um pouquinho mais suave, ó. E aí essas luzes neon, ela pode funcionar mais ou menos como se fosse um risco que a gente tem ali, né? Então aqui, ó, então a gente vê a diferença dos dois, né? Dele se movimentando versus sem o movimento. Vou tirar um pouquinho disso, só para deixar um pouco mais suave. E eu tenho a ideia do Homem-Aranha.
Agora, o que que eu queria trabalhar também? Quero trabalhar no próprio corpo do Homem-Aranha, né? Então, eu vou trabalhar um pouquinho aqui nele. Então, acho que a gente pode trazer, de repente, alguma outra valoração tonal para ele, né? Então, eh, os brilhos do Homem-Aranha, na verdade, eles estão na parte de baixo, né? Eu tenho até um pouquinho do brilho na parte superior. Então, é quase como se a gente tivesse duas fontes de luz, né? A gente tem a luz no fundo das costas dele, né? E por cima também. Acho que a gente poderia, inclusive, trazer um pouquinho de valor tonal para essa área da perna que a gente tem aqui, ó, para cá. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. De repente a gente traz de volta uma parte de musculatura dele, alguma coisa assim. Então ele cria essa ideia dos dois pontos de luz que a gente pode ter para o personagem, né? Então se a gente está fazendo a silhueta, né, uma luz ela está vindo de trás, a gente pode trazer um pouquinho mais para essa parte do pé. E aí aqui no joelho ele também ajuda a dividir um pouco com relação ao próprio fundo que a gente está tendo, né? Então a gente pode trazer, inclusive, né, se a gente pensar que a luz ela está vindo lá do topo, daquela parte superior, né? E a gente não quer mexer tanto assim no vermelho, aí que a gente pode trazer o azul, ó, para dividir inclusive os próprios dedos, né? Que aí que no caso a gente não está vendo tanto essa divisão, a gente enxerga os dedos exatamente por causa da silhueta deles, mas a gente poderia ter um pouquinho dessa luz aqui, trazendo um pouquinho mais de volume para eles, né? Então a gente tem uma luz que ela está vindo de trás, ela pode agir dos dois lados que a gente está visualizando, mas é interessante a gente trazer um pouquinho desse valor tonal para cá, porque ele cria, né, ele traz um volume que a gente não estava vendo, né? Então, aqui a gente está visualizando a luz meio que vindo do topo, só que mais uma vez aí quando chega na área da mão ela acaba parando, né? Então, eu vou trazer de novo aquela ideia de que a gente está vindo a luz de trás do corpo, né? Ela está vindo do topo, mas ela está vindo de trás. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa luz para a lateral da mão que a gente está vendo, né? Então, para esse lado de cá, não tanto para o lado interno, vou trazer um pouquinho para essa parte aqui das mãos, para o dedo que está atrás também, ali, ó. Mais uma vez para esse dedo que está aqui. E a gente assim consegue trazer bastante valor tonal para esse personagem, né? E a gente consegue notar bastante a diferença aqui entre os dois, né? Então são coisas sutis, né? Mas ele traz um pouco mais de volume para este desenho que a gente está vendo, né? Então ele traz, né, realmente um volume bem acentuado. E a gente tem um brilhinho azul aqui, né? Mais acentuado, indicando ainda mais a porção que a gente vai ter de luz. Talvez a gente possa marcar ele de uma forma um pouquinho mais clara, né? Então vamos dizer que é um brilho mais claro que a gente está tendo, né? A gente pode até, de repente, eliminar um pouco do contorno do corpo quando a gente faz isso. Então, a gente pode trazer para cá, a gente poderia trazer até mesmo de uma maneira suave para cá. E aí a gente podemos testar a opção de trazer também essa área mais clara para o próprio vermelho, né? Então, eventualmente tem estilos de desenho que não vão, em que isso não vai ficar bacana. Às vezes o artista não faz isso, ele faz uma cor chapada num elemento e pronto, né? Em outros ele pode ficar. Então é legal da gente testar isso de fato e ver se fica legal com o nosso desenho, porque algumas vezes as escolhas que a gente faz são puramente estéticas, né? Então a gente faz escolhas estéticas e não necessariamente o que seria o mais certo para o nosso desenho. No final das contas, o nosso objetivo é fazer um desenho que vai ficar bonito, né? Então, independente dele estar 100% correto, o objetivo do desenho é ficar, como eu digo, bala, né? Então ele tem que ficar bala, ele tem que ficar legal. A gente tem que olhar para ele e pensar, nossa, muito legal. Aquele nós de 8 anos de idade tem que olhar para esse desenho e pensar, nossa, que maneiro isso, nossa, que trabalho bacana que eu estou vendo aqui sendo construído, né? Então a gente pode tratar um pouquinho desse valor tonal, de repente mais claro até do que eu coloquei aqui, ó. A gente pode trazer um pouquinho desse valor tonal mais claro. Eu não gosto de deixar ele somente na borda, porque daí parece que é só uma linhazinha na borda. Eventualmente, alguns objetos, como esses espinhos que ele tem aqui, é legal de deixar só na borda, ok? Mas quando a gente está trabalhando com o volume do corpo, é legal de a gente trabalhar um pouquinho mais, né? Aumentar um pouquinho o volume dessa área que a gente está fazendo, né? Então, eu vou eliminar essas linhas que eu estou tendo aqui. Vou deixar ela mais só na pintura mesmo. Ó. E aí ele não destoa nada do desenho que a gente está fazendo, ele até se integra mais ao corpo que a gente está vendo, né? Então ele fica mais integrado. E aí, de novo, né, a gente consegue trazer com uma coisa muito simples uma diferença de valor bem acentuada. Então, mais uma vez, eu vou puxar para cá, ó.
vou trazer para essa área de aqui um pouquinho dessa luz mais acentuada, como se fosse a direção da luz. Posso trazer também para essa área aqui da perna. Ele está trazendo, já trouxe aqui para a canela, então vou trazer para a própria borda do corpo um pouquinho disso. A gente pode trazer até aqui embaixo um pouco disso. De repente a gente pode trazer também para a própria parte inferior da perna, que a gente está vendo aqui, também na borda. E aí, se a gente está imaginando que a luz está vindo de cima, a gente pode dizer que essa área aqui ela vai ter essa luz mais clara com um pouco mais de intensidade, ó, porque ela está mais na direção dessa luz que a gente está vendo. A gente pode trazer um pouco de intensidade para essa área aqui também, né? Então, ele já também, mais uma vez, a gente causa uma certa diferença no valor tonal que a gente está visualizando, né? E aí fica super interessante, né? Então, vou fazer mais uma vez um antes e depois. Ó, e a gente está trazendo um pouquinho de valor para ele com relação ao fundo que a gente tem. A gente pode testar ainda em cima desse desenho, trabalhar de repente uma luz rebatida, né? Então vou trazer aqui uma cor que vai funcionar, que vai harmonizar com ele, seria o próprio roxo. Vamos testar essa matiz roxa que a gente tem trazendo do próprio fundo. Acho que ela é um pouquinho forte mais, mas eu vou colocar ela aqui só para a gente poder mais ou menos marcar o ponto, né? Então vou trazer ela para cá, para a área inferior do pé, por exemplo. Estou imaginando que essa luz ela está vindo de baixo, de repente tem um neon aqui, estou inventando, né? Então não é uma coisa que está no desenho, a gente tem que inventar. Então estou imaginando que tem algum neon, alguma luz vindo de baixo ali, que pode trazer algum elemento de cor para o desenho. E eu acho que é interessante a gente ficar testando, né? É aqui que é nesse tipo de coisa que a gente acaba descobrindo as coisas que a gente gosta ou não de fazer, os métodos, as técnicas que a gente vai acabar utilizando nos nossos desenhos mesmo. Porque é aqui que a gente está testando. Eu não sei o quão interessante vai ficar isso, mas geralmente fazer um pouquinho dessa luz rebatida fica super interessante no desenho. Ela não precisa ser tão forte quanto eu estou fazendo aqui, eu vou ter que dar uma esmaecida nela, mas é interessante a gente trazer um pouquinho dessa opção para o desenho que a gente está fazendo. Por exemplo, eu posso trazer, inclusive para essas áreas aqui do braço, ó, posso trazer um pouquinho de luz para cá. Estou imaginando que é um neon, né? Ou é uma luz batida ou é uma segunda fonte de luz que eu estou trazendo para cá. E aí ela pode ter a intensidade que eu quero que ela tenha. Tipo assim, ela não tá limitada pelo que já está no desenho, nem a cor que ela esteja no desenho, né? Eu estou fazendo só ele mais harmônico para não ficar destoante do que a gente tem. E eu só não quero colocar ele tão marcado assim, porque ele pode acabar quebrando um pouco da hierarquia do desenho. Mas o que que eu vou fazer agora, né? Então, eu vou mexer com a matiz e saturação disso, e aí vocês vão poder acompanhar comigo aqui a diferença das cores, né? Então, por exemplo, se eu vou lá e coloco só um vermelho, olha como fica estranho, né? Ele fica parecido com o próprio aranha que tem no corpo dele, né? Então, eu poderia colocar uma cor verde, por exemplo, que dá um contraste interessante, né? É uma cor, ela fica harmônica com o azul que a gente tem, mas aqui nessa intensidade ela acaba ficando muito forte, né? Então eu tenho que dar uma esmaecida nela, eu posso até tirar um pouquinho da saturação dela, mas o verde é uma opção interessante que a gente tem para cá. Eu ainda estou mais partidário desse violeta que a gente tem aqui, né? Então esse roxo que eu tenho aqui, mas aí eu vou tirar um pouco da saturação dele e vou tirar um pouco da luminosidade dele, para ele não ficar tão marcado assim. É só para ele trazer um pouquinho de valor tonal para dentro do meu desenho. Ó, então eu trago um pouquinho desse valor tonal aqui. Posso trazer, de repente, algumas outras áreas dele, né? Estou imaginando que estava aqui, né? É, de repente a gente poderia até testar na área do peitoral dele, trazer um pouquinho do valor para cá também, mais para baixo. Ó. Aí, ao fazer isso, a gente poderia, inclusive, eliminar isso aqui, porque ele não faz tanto sentido a gente ter essas marcas aqui assim. Né? Ele não está muito consistente com o resto do desenho. Então, a gente pode trazer através dessa segunda fonte de luz, a gente pode trazer um pouquinho desse volume para essa área aqui. De outra forma, não teria basicamente nenhum volume. Né? Então, aqui eu tenho que meio que contornar, mais uma vez, porque eu não tenho as diferenças de valor tonal e a gente pode, né, optar por deixar essa
essa aranha, caveira do Homem-Aranha chapada nessa parte aqui, simplesmente para que com uma escolha estética, né? Ela não ficaria assim, mas com uma escolha estética é interessante de ter esse efeito sendo colocado no desenho, né? Então a gente pode trazer para cá, por exemplo, posso trazer para cá, ó, fazer ele mais suavezinho. E aí depois eu vou acabar mesclando um pouco dessa parte com o resto do desenho, né? Então eu trago isso, eu vou trazer fazer o antes e depois aqui mais uma vez, né? Ver como ele fica com outra valoração tonal. E agora eu vou fazer um pouco da mesclagem, né? Eu vou borrar um pouquinho dessas partes, só para que eles se integrem um pouquinho mais, né? Para que eu não precise fazer uma coisa tão refinada assim, mas eu quero deixar ele um pouquinho mais integrado com o desenho que a gente tem embaixo, para não ficar tão destoante assim, né? Então, só para trazer um pouquinho aqui, só porque de longe daí a gente consegue olhar ele e consegue visualizar mais ou menos o efeito que a gente vai ter. Vou trazer um pouquinho desse contorninho do pé mais uma vez para cá. Ó. Aí a gente tem esse volume aqui. Vamos verificar mais uma vez se de repente um verde não ficaria melhor. O verde está bem interessante aqui com o valor tonal. Mas acho que o roxo fica um pouco mais harmônico ainda com relação aos objetos que a gente vai ter. Então, eu acho que a gente tem uma diferença de valoração entre os dois desenhos. A gente poderia, claro, colocar alguns outros elementos assim ainda. Eu acho que talvez o que dê para fazer é ainda vir em cima desses prédios e trazer um valor um pouco mais escuro para eles, né? Então, eu vou mudar um pouquinho do valor tonal, mas eu vou deixar ele bem mais escuro aqui assim. Ó. Eu acho que dá um efeito interessante para a arte que a gente vai ter no final das contas. A gente tem o Homem-Aranha aqui de cima descendo, né? A gente poderia trazer algumas linhas de velocidade para ele, para a gente poder trazer um pouco mais de movimento. Acho que uma outra coisa que daria para fazer no próprio Homem-Aranha, de repente, é testar. Não sei se eu vou conseguir fazer com essas camadas que eu tô aqui, mas daria para a gente aqui no próprio Homem-Aranha separar um pouco dessa área das teias dele. Então estou criando uma área de seleção para essa e agora para essa segunda área de teia que eu tenho aqui. Então eu vou separar elas e vou levá-las para uma camada que só estejam elas. Eu vou dar um Ctrl X dessa vez, em vez de ser um Ctrl J, eu vou dar um Ctrl X e vou dar um Ctrl V. Deixa eu ver qual é a outra camada que a gente tem aqui embaixo. Ah, é ele. Então eu vou ter que vir aqui e fazer um pouquinho desse fundo, que é uma coisa que eu realmente não tenho acesso ao fundo, então eu tenho que meio que pintar ele aqui na mão mesmo. Só para ele poder ficar nessa corzinha mesmo. Então aqui eu tenho, né, as minhas teiazinhas. O que que eu posso fazer com essas teias, né? Então é claro que o mais interessante seria se eu tivesse as linhas do próprio desenho, mas eu posso deixar um pouco mais esmaecidas essas teias, né? Para que a gente possa ver, até mesmo através delas. Por exemplo, eu vou vir aqui na camada do prédio, ó, e aí eu posso trazer um pouquinho de valor para essa área aqui. E aí ela não fica tão marcada. Se eu tivesse algum elemento aqui atrás, a gente poderia estar fazendo ele aparecer por trás da teia, porque ela não é bem sólida, né? Ela é um pouquinho transparente. Então faz sentido que a gente tenha uma área que nem essa. A gente poderia, claro, inclusive trazer para essa área aqui assim, né? A área da própria teia, a gente poderia trazer algum brilho que ela vai ter. Lembrando que a gente está tendo com a ideia de que a gente está trazendo
umas linhas vindo de cima, então a gente poderia trazer algum brilhinho suave para essas teias vindo ali por cima. Ó, uma coisinha bem suave só para dar, porque ele causa uma certa profundidade no desenho quando a gente acaba fazendo esse tipo de efeito, né? Ele dá uma ideia de tridimensionalidade, né? Então eu não vou fazer ele super detalhadinho aqui só para causar realmente um pouco desse efeito, dessa ilusão de tridimensionalidade. Isso aqui fica me lembrando um pouquinho do uniforme do Tobey Maguire, quando ele fazia, né, o Homem-Aranha, e ele tinha, né, a textura do uniforme do Homem-Aranha, ela era tridimensional, né? Cada uma das linhas, ela tinha um certo relevinho, assim, né? Então acho interessante a gente poder trazer um pouquinho disso, né? E aí ele fica com essa ideia da tridimensionalidade, né? Parece que tem realmente algum relevinho ali que acaba brilhando em cima do uniforme do Homem-Aranha, né? Outra coisa que a gente pode testar ainda para esse desenho é a relação com o fundo, né? Então, de repente, esse fundo ele está no roxo, mas e aí? E se a gente testasse outros fundos, né? Então, o que que a gente tem aqui, por exemplo, o que é contrário? A gente já está nas cores quentes, né? Mas, por exemplo, o que é contrário do azul dentro das cores quentes? Pô, é um laranja, né? O laranja é uma cor que faz muita diferença, né? Então, a gente tem o roxo, ou a gente também pode ter uma coloração mais alaranjada para esse fundo, né? E fica super bacana, fica um efeito super interessante para esse desenho também, né? Então, é claro que, por exemplo, a gente poderia, sei lá, vir aqui e fazer carros voadores, por exemplo, né? A gente poderia fazer isso sem problema nenhum. A gente poderia colocar uns carros voadores aqui em cima, poderia colocar uns outros elementos, né? A gente poderia colocar certas coisas aqui em cima que dariam mais tridimensionalidade ainda por desenho, né? Então a gente poderia fazer isso aqui, vou botar uma janelinha clarinha para ele, por exemplo, né? Então aqui, e vou botar ele aqui com uma luzinha clarinha, assim, ó. Não sei porque que tem um carro com luzinha no céu, mas beleza. Então tá aqui, por exemplo, ó. A gente pode trazer isso, aí a gente vem e vou fazer um filtro para ele e vou dar um desfoque, porque ele tá num segundo, terceiro plano, então eu quero que ele tenha um certo desfoque, né? Então eu não quero que ele fique muito marcado, ó. O que que acontece com ele, né? Eu deixo ele mais desfocadinho, assim, ó, e ele dá esse efeito de tridimensionalidade para os elementos que a gente tem. Então, esse aqui foi o desfoque de movimento, mas outro desfoque interessante para o pessoal poder utilizar é o desfoque gaussiano, né? Que ele simplesmente desfoca tudo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho isso aqui assim, aí eu vou fazer uma cópia desse próprio carro que eu tenho aqui e vou colocar ele mais para lá, eu vou colocar atrás do próprio Homem-Aranha, por exemplo, né? Colocar ele mais para lá, vou colocar aqui opa, é, vou pegar ele aqui assim e vou colocar ele aqui embaixo. Vou mexer na matiz dele para ele não ficar exatamente a mesma cor do que eu já tinha ali. Mexer um pouquinho no valor tonal, deixar ele um pouquinho mais escuro, ó. Então, só com um pouquinho, só com um carrinho assim, a gente já consegue fazer diversos modelos diferentes. É só a gente acabar copiando eles, né? E eles acabam dando essa ideia da profundidade dos elementos, né? A gente tem isso, ó. Então, tenho isso aqui. Ó, a gente está trazendo um pouquinho de profundidade para essa cena que a gente tem, né? Então, ó, e aí quanto mais longe ele estiver, maior desfoque que a gente pode dar para o nosso desenho, né? Então, posso acrescentar mais desfoque para aquele objeto que está lá, ó, e ele acaba causando ainda, né? Tipo, ainda mais profundidade, né? Então, posso trazer para esse lado de cá também, ó, fazer aqui assim. Então eu acabo trazendo um pouquinho dessa ideia de que existe um certo movimento nessa área inferior do nosso desenho, né? Então é legal, é um efeito super bacana de poder fazer. Vou trazer ainda como um teste, outro efeito que é bacana da gente poder fazer, que esse aqui é um truque super interessante que vocês podem usar no desenho de vocês. Então vou pegar uma cor bem clara, pode ser a cor do fundo que eu tenho ali, criei uma área de seleção com uma esfera. Eu crio essa esfera, agora nessa esfera eu vou vir aqui, vou dar um desfoque nela, ao ponto de que ela vai ficar completamente, né, ela vai ficar tipo uma bola de luz.
Então, às vezes, quando a gente quer trazer um efeito de luz muito marcante, por exemplo, pode imaginar que eu não tinha trazido uma fonte de luz para esse roxo aqui, mas a gente pode trazer essa cor aqui, assim, ó, por baixo, por exemplo, né? A gente pode imaginar que ele tem, sei lá, alguma coisa brilhando, a luz de um carro de polícia, a luz de qualquer coisa aqui embaixo aqui esteja brilhando, né? E eu vou colocar ele embaixo, né? Essa luz embaixo do Homem-Aranha, né? Ó, para influenciar basicamente ele, né? Então é legal quando a gente acaba criando esse tipo de elemento para o nosso desenho, né? Então deixa eu trazer essa base aqui, vou fechar, ó, e a gente tem uma grande diferença, né? Quando a gente olha as ilustrações lado a lado, a gente tem aí sim uma diferença bem grande de valor tonal, trabalhando com um pouquinho mais desses elementos, né? Uma dica bem interessante também para quem está fazendo o desenho é, geralmente quando tu tiver qualquer coisa aqui na frente, né? Por exemplo, vamos colocar, eu vou imaginar qualquer coisa aqui, sei lá, pode ser uma pedra aqui na frente, qualquer coisa que esteja na frente do teu objeto, que ela possa interagir em algum ponto com o teu objeto. Talvez aqui não é o caso da ilustração do Homem-Aranha, né? Mas às vezes a gente tem alguma ilustração que faz sentido a gente ter alguma coisa aqui, pode ser qualquer coisa que ele esteja perseguindo, né? Então quando tu faz isso e tu vai lá e coloca um desfoque, porque as coisas que estão mais próximas, por exemplo, a gente tem o Homem-Aranha que é o nosso foco de ação, né? Então ele está completamente focado. Mas as coisas que estejam atrás ou muito na frente dele vão ficar muito desfocadas. Então a gente pode vir e fazer um desfoque para um elemento que esteja na frente, ó, e aí isso às vezes interage com alguma parte do nosso desenho. E aí isso causa muito a ideia de profundidade, né, no desenho. Aqui só aparece uma grande sujeira na nossa lente, né, mas ele causa muita ideia da profundidade em cima do desenho, né? Então, sempre testem esse tipo de negócio. A gente pode ver que o valor tonal ainda se mantém bastante no desenho. É, a gente pode, claro, ainda fazer diversos retoques nessa ilustração que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho o Homem-Aranha nesse primeiro plano, eu posso fazer diversos retoques, e geralmente esses retoques é legal da gente fazer de uma maneira não destrutiva, né? Então, a gente pode vir e adicionar, por exemplo, equilíbrio de cores, a gente pode mexer com a matiz e saturação do desenho, a gente pode trazer diversas coisas que vão alterar. Então, por exemplo, eu posso alterar muito do aspecto do desenho ainda, mexendo só na temperatura da cor que eu vou ter no desenho, né? Então, isso acaba trazendo um retoque, né? Tipo, acaba trazendo uma profundidade ainda maior entre os elementos que eu tenho, né? Então, eu tenho a Homem-Aranha, por exemplo, aqui setado em cima, né? Então, eu posso vir, de repente, e deixar todo o fundo mais claro ou mais escuro, por exemplo, né? Então eu venho aqui, por exemplo, deixo ele mais escuro, ó. Então causa uma diferença bem grande. Eu deixo ele mais claro, tem uma diferença ainda maior entre o Homem-Aranha. Então dá pra gente poder brincar bastante com esses elementos, né? Eu sugiro vocês que vocês testem bastante quando vocês estiverem fazendo esse processo de pintura digital, porque vocês podem ver que vai fazer, sempre faz uma diferença muito grande no nosso desenho quando a gente tem. Então eu vou trazer aqui para baixo e aí a gente, apesar da gente ter aqui, ali do lado a ilustração, então eu vou trazer um pouquinho mais uma vez do antes e depois, né? Então esse é o antes e esse é o depois. Antes e depois. Então tem uma diferença grande em valoração, mas é muito de fazer esses testes, de testar e de inventar coisas dentro da cabeça de vocês que vocês vão ver que vai ter um resultado bem interessante nos trabalhos. Mais uma vez, quem ficou até aqui, eu agradeço demais. Desejo vê-los na nossa próxima aula. Valeu!